Boa noite a todos e a todas. Vamos iniciar o Evangelho da noite. Como vocês já estão vendo no slide, né? Nossa companheira Graça Barreto, Maria Júlia e Francis vão estar conduzindo esse capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. Então, com certeza, com o conhecimento da Graça, Francis, da Maria Júlia, nós vamos nos aprofundar nesse capítulo e entender melhor o papel do trabalhador da última hora e, consequentemente, nos posicionar para ver como nós nos encontramos como trabalhador da seara. Se estamos, digamos assim, condizentes com os ensinos de Jesus, o chamamento de Jesus no tempo previsto, ou se prolongamos muito, né, o início da nossa tarefa. Embora nós prolongamos o nosso início da tarefa, mas com certeza já despertamos para esse momento. E a Graça hoje vai trazer para nós, com certeza, com mais profundidade, quem são, como deverá fazer os trabalhadores da última hora. Então, iniciando nossa atividade, como sempre, nós encerramos com a nossa prece. Nós vamos agora pedir a todos que elevem o pensamento a Jesus, entre em sintonia com a espiritualidade maior, com o dirigente desta casa, José Grosso, com sua equipe, que possamos juntos, em um só pensamento de amor e de fé, dizermos, querido Jesus, neste momento que nos encontramos em teu santo nome, reunidos nesta casa de amor, de trabalho, de oração e de aprendizagem. Nessa escola bendita do Evangelho que nos vem nos ensinando, Senhor, ao longo de mais de 20 séculos. Mestre Jesus, segure nossas mãos, fortalece a nossa fé, a nossa esperança e a confiança em Deus de Ti, na espiritualidade maior, para que sejamos capazes de ser grandes vencedores de nós mesmos, das nossas perfeições, e nos tornarmos quanto antes verdadeiros trabalhadores da Tua seara. Pessoas da casa, os trabalhadores, em especial a equipe que irá direcionar o estudo da noite, a Graça, a Júlia e o Francis, que possa estar constantemente em sintonia com a espiritualidade maior, para que receba as inspirações e traga com maior fidelidade os ensinamentos do Deus de Deus. E assim vai trabalhar em teu nome, em nome de nossa Maria Santíssima, em nome de José Grosso com a sua equipe, nós queremos pedir a permissão para dar por início o estudo da noite, dizendo graças a Deus que assim seja. Boa noite a todos e a todas. É com muita alegria que nós aceitamos o convite de uma forma de desafio. Eu sou Graça Barreto, aqui ao meu lado está o nosso irmão Francis. Maria Júlia. Ok? E aqui estamos. Pela primeira vez nós vamos dividir espaço, então não nos julguem, porque é o primeiro encontro nesse sentido e vamos aprender a trabalhar juntos também. Nós programamos que teremos agora, na abertura, uma música de Carlinhos Conceição. A música chama-se Trabalhadores da Última Hora. Como não tem um cabo aqui, a gente vai ver a possibilidade de colocarmos ligar aqui e ver se dá para ser escutado por todos. O celular vai dar para funcionar. Pois está certo. Então, nós distribuímos aí a letra, Trabalhadores da Última Hora, e vocês poderão acompanhar a música também.
Bem, irmãos, vocês estão vendo que a música do Carminho Conceição, ela acaba tendo essa abrangência, não é, desse tema desta noite de hoje. Somos os arrependidos, os intercedidos de Nossa Senhora, somos das muitas igrejas, das fartas bandejas, dos templos de outrora, somos do pão e do vinho, das brigas, dos vícios, nós mesmos agora. Somos, apesar das dores, os trabalhadores da última hora. Somos mediunidade, mortalidade da alma que chora, as tais ovelhas perdidas, enfim recolhidas, que o orgulho ignora. Somos gentios, doutores, escravos, feitores, senhor e senhora. Somos dos céus, devedores, os trabalhadores da última hora. Aí ele diz: somos doces párias de redenção, lágrimas benditas que imploram por misericórdia e perdão. Somos sombras a caminho da luz. Quem já é do bem para efeito sabe que o caminho é Jesus. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Já a rua está pronta, a terra está fecunda. Últimos serão primeiros, mãos à obra. Trabalhadores da última hora. Somos trabalhadores da última hora. Espíritos, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segredo. Então, com essa música, a gente, então, dá início ao nosso estudo da noite de hoje. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, nós temos aqui
O nosso estudo é pautado no Evangelho segundo o Espiritismo, qualificado por Kardec, com o nosso, por Emmanuel, o Chico, Parábolas e Ensino de Jesus, que é Ibaixu, pelo Alicerce da Fé, que é lá. E mais tarde, ele sai lá na hora 10ª para contratar aqueles outros trabalhadores e questiona: por que vocês ainda estão aqui? Por que não foram trabalhar? E eles vão responder: é porque ninguém veio, ninguém nos convidou, ninguém nos chamou, ninguém nos contratou, e é por isso que nós estamos aqui, não é? Já no final da tarde. E este senhor da vinha os contrata dizendo: pois vai para a minha vinha e eu vos darei aquilo que for de direito, aquilo que realmente vocês mereciam. E aí o que acontece? Ao final da tarde, né, ao pôr do sol, ele chama o seu mordomo e diz: vamos começar a pagar os trabalhadores da vinha e comece pelos últimos. E colocou as moedas lá em cima, deu ao seu mordomo uma ordem de que chamasse os últimos e começa a acertar o dia de trabalho. E foi dando uma moeda, não é, para cada um. E aqueles últimos, recebendo um denário, com certeza ficou muito feliz. Já foram na última hora. Trabalharam, né, duro, com vontade, no final do dia, por mais ou menos 1 hora. E colocou aquele povo todo na fila. Aqueles que vinham atrás iam dizendo: bom, esses que chegaram por último recebem um denário, com certeza. Quando chegar nos primeiros, que está lá no final da fila, imagine, se esse aí vai receber um, o outro deve ser 2, o outro 3, rapaz, vai dar dinheiro no final. Só que, para surpresa de todos eles, ao final, todos que estavam na fila iam recebendo apenas, tão somente, um denário. E aí, aqueles primeiros pegou a moeda, olhou assim com aquela cara: só isso, né? Mas só isso, não é? Igual, assim, meio que desapontado. Mas o senhor da vinha vai chegar para ele e vai dizer o seguinte: recebe-o e se queixa do pai de família, dizendo: como é que pode? Esses últimos trabalhadores apenas trabalharam 1 hora e cuidados a ele, tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia, o calor. Mas respondendo, disse o dono da vinha, um deles: meu amigo, não te causa dano algum. Você não acertou comigo, não convencionaste comigo, recebeu um denário pelo teu dia? Pois toma o que te pertence, vai-te. Apraz-me a mim dar a estes últimos tanto quanto a ti. Não me é, então, lícito fazer o que eu quero? Tens mau olho, porque sou bom? E assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. E ouvindo, fazendo algumas leituras, ouvindo algumas lives, eu ouvi o Eliahá e gostei muito da forma como ele traz para nós a interpretação desta parábola, que eu achei muito pertinente também. Ele vai nos dizer dos primeiros convidados, que aqui quando a gente encontra Jesus fazendo ou contando esta parábola, ele vai dizer que o reino dos céus é semelhante a esse pai de família que sai cedinho para contratar trabalhadores. E aí ele vai nos dizer que Deus é o Pai, é Ele o Senhor, cheio de misericórdia, que Jesus apresenta, porque até então Deus era conhecido pelos judeus de uma forma assim um tanto quanto distante, aquele Deus que punia, aquele Senhor de exércitos, né? Aquele Adonai, que para eles era assim uma forma muito respeitosa, só se falava no nome dele no templo, e que fora dali nem se falava, dizia-se o Shema, quer dizer, o nome,
quer dizer, o Senhor divino, eles não tinham nem proximidade. E Jesus vai mostrar que Deus, esse Senhor, o dono, o reino dos céus, ele é semelhante ao Pai, ele está próximo, né? Ele é cheio de misericórdia e de amor. E ele vem convidar os seus filhos para trabalhar na direção do bem, na sua vinha, aqui na terra. E aí ele sai cedo para contratar ou para convidar esses trabalhadores a trabalhar na sua vinha. E os primeiros que ele encontra na praça, ele vai nos dizer que são aqueles mascarados. Eles se sentem os tais, os musculosos, eles são os mais fortes e eles se apresentam cedo. Eu estou aqui para trabalhar, eu sou forte, eu vou trabalhar, mas é o seguinte, vai me pagar quanto? Eu estou aqui para trabalhar, meu trabalho é para ser remunerado, só vou para vir se for para receber. E aí, é claro, o senhor da vinha o diz, tudo bem, vocês vão para receber aquilo que está aqui combinado. E aí, à medida que o tempo acerta, ele dá o salário. Aí lá para 9 horas, quando ele sai, ele pega um outro grupo, já não é tão forte, e pergunta, tão ansiosos aqui, por quê? Porque não nos chamaram. Vai para a minha vinha também. Eles não eram os mais dotados, mas também eram bons, davam conta do trabalho. Pois vai para a minha vinha, que eu vos remunerarei, de conformidade, né, com o que fizeres. Lá para 12 horas chama aqueles outros que não eram os mais fracos, mas também já não era, nem aqueles primeiros bem mais fortes, nem os segundos, e esses terceiros também, com uma capacidade mais reduzida de trabalho. Lá pelas 3 horas da tarde ele vai fazer esse novo convite, que aí já estava mais uns fraquinhos. Por que vocês não foram trabalhar? Porque ninguém nos chamou. Pois vai também para a minha vinha, e eu darei o que for justo. E lá para 5 horas da tarde faz o chamado. Para quê? Para aqueles que são sem capacidade, são os fracos, são aqueles, só aquilo que ficou, os mais fraquinhos mesmo, aqueles que ninguém mais quis contratar, porque achava que não ia dar conta do serviço. Mas ele pergunta, e por que não veio? Porque não foi ninguém. E por que eles não foram embora? Eles ficaram lá. Já que ninguém apareceu, mas eles queriam trabalho, porque era uma necessidade, eles eram necessitados, eles estavam lá aguardando a sua vez. E quando o senhor Davi nos convida, nesse horário de mais ou menos 5 horas, eles vão para vir e vão, satisfeitos, dispostos a dar o melhor deles, mesmo com suas poucas e pequenas condições, e vão lá e faz a parte deles. E aí, o que acontece? Aqueles que são os primeiros, os mais orgulhosos, aqueles que se acham os melhores, os mais fortes, eles acham que são melhores do que os outros. Ele não olha. E o que o senhor da vinha faz? Ele vai mostrar que todos são iguais. Ele os coloca em pé de igualdade. Aquilo que não agrada os primeiros. Porque os primeiros estavam ali, como a dizer, nós somos os melhores e queremos ganhar bem e mais. E o Senhor está nos equiparando, nos aquilatando a estes outros, que apenas trabalhou 1 hora e já quer. E aí o Senhor não faz distinção. Então o nosso Pai, que é Deus misericordioso, bom e justo, não faz distinção dos seus filhos e dá a todos a oportunidade. Que coisa linda! Dá oportunidade de tal forma que do mais frágil, do mais fraco, mas o que é que ele quer ver? Se desde cedo aquele trabalhador estava disposto a fazer o melhor, a dar o seu melhor. E nós somos aqui, estamos aqui como os trabalhadores da última hora para aproveitar bem esse momento que nos é dado. A cada encarnação é uma oportunidade. Mas eu passo para Maria Júlia para dar prosseguimento, também narrando para nós a parábola dos festins,
que ela vem a complementar. E assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Aqueles primeiros achavam que eles é que eram os bambambãs tais, mas entretanto foi colocado em condição igual aos demais. Passa a palavra. Obrigada. No final da parábola dos talentos, fala-se para ver a parábola do feixe de bodas, no capítulo 18, 21. E Jesus, falando por parábola, ele disse que o reino dos céus se assemelha a um rei que queria festejar a bodas do seu filho. Então ele pede para que os servos vão e convidem as pessoas. E as pessoas ignoram. E o rei chama os servos novamente e fala: diz a eles que eu preparei um banquete. E os servos voltam novamente. E os convidados não foram porque eles estavam ocupados em suas propriedades, nos seus empreendimentos, não deram importância. Então, o rei, tomado por cólera, pede para que os servos novamente chamem a todos a bodas. Então, sejam bons ou maus. E quando todas essas pessoas chegam à mesa, o rei, indo lá ver as pessoas, encontrou um homem que não estava com as vestes nupciais. Então ele pergunta, ele questiona o homem: onde estão as suas vestes nupciais? E o homem fica calado. Então ele fala: atai-lhes as mãos e os pés e lançai as trevas exteriores, e aí haverá prantos e ranger de dentes. E as duas parábolas, elas têm semelhanças porque elas tratam de oportunidades. Nos trabalhadores da última hora, os disponíveis, eles foram, os últimos trabalhadores aceitaram o convite, eles estavam dispostos. Já na parábola do festim, não, foram feitos vários convites e eles não estavam dispostos. Os últimos convidados aceitaram e foram, mas o homem que não estava preparado com as túnicas, ele foi retirado do banquete, diferentemente dos trabalhadores que estavam preparados e receberam por isso. Aqueles últimos que foram chamados entenderam, os primeiros rejeitaram, os últimos aceitaram e esses últimos passaram a ser os primeiros. Os primeiros a entender a mensagem do Cristo, entender o convite que foi feito. Um convite que estava descrito, o que aconteceria nas bodas. É como se dissesse a mensagem, é como se a mensagem chegasse agora para explicar o que eles iriam encontrar. E fizesse com que as pessoas ficassem e entendessem. Então, nesse caso, os últimos convidados foram os primeiros a estarem efetivamente nas bodas. Na parábola dos trabalhadores, o primeiro foi por último e o último recebeu o denário primeiro. Então, depois, aqueles que estavam dispostos, aguardando o trabalho do Senhor, eles foram recebidos primeiramente. Então, a gente vê uma similaridade nas parábolas. Passando para você agora. Então, dando continuidade, assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, nós temos aqui uma questão filosófica a resolver. E nós vamos lembrar que quando os espíritos na codificação nos trazem esse pensamento ou esse conceito de trabalhadores da última hora, explicando as passagens de Jesus, eles querem nos alertar quanto ao nosso compromisso espiritual em relação ao momento presente, porque às vezes nós ficamos
fazendo paralelos entre o hoje e o ontem, fazendo comparações, a mesma comparação que os primeiros trabalhadores fizeram em relação aos últimos, questão de melhor ou pior, de superior ou inferior, a dualidade, castigando o ser e estagnando o progresso. E na verdade, todo trabalhador tem direito ao salário, porque todo aquele que trabalha merece receber. E a alerta que os Espíritos nos fazem aqui, através de Allan Kardec, é que é preciso que nós estejamos à disposição do Senhor, porque chegará a hora que nós seremos chamados ao trabalho, uns mais cedo, outros mais tarde, não importa, o que importa é estarmos à disposição. A sua hora vai chegar de exercer funções, ocupações mais ou menos difíceis ou pesadas, mas não há fardo pesado que não esteja em suas condições de assumir. E é nos colocado aqui no item 3 que os primeiros trabalhadores são os profetas e Moisés, e os últimos são os primeiros cristãos da primeira hora, os pais da igreja, os filósofos e, enfim, os espíritas. Não, pode deixar melhor assim. Tá bom. Que eu fico mais à vontade. Pois tá. Então, dá para ver. E, enfim, os espíritas. E aí nós podemos até pensar assim, por que esse destaque na palavra espíritas? E aí nós vamos pensar lá no capítulo 17, quando Allan Kardec nos traz o tema caráteres da perfeição, que são palavras de Jesus também, sobre a ordem direta do Cristo a nós de sermos perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. E aí ele vai dar as características da perfeição, e em seguida vai nos trazer um homem de bem, para que a gente possa ali se enquadrar como espíritas na condição ou de superior, ou de chefe, ou de subordinado, e lá está todas as posições sociais cabíveis a cada um de nós, para que a gente nos enquadre na qualidade de cristãos. E aí é a hora que está a prova para reconhecermos, enfim, se nós estamos qualificados a trabalharmos na vinha do Senhor. E aí nós vamos observar que o mestre ele vai falar no final da parábola que aqueles trabalhadores lá do final, bem no finalzinho, tem uns trabalhadores que ele vai dizer assim, eles vão pedir ao mestre, ao Senhor, para adentrarem a vinha, a cumprirem suas obrigações na vinha, e ele vai dizer que eles não estão prontos, que eles precisam recomeçar, que eles precisam aprender de novo. Aí o que quer dizer isso? Quer dizer que na nossa postura como espírita, toda vez que o nosso parâmetro, a nossa base, ela for baseada em um parâmetro totalmente materialista, ali nós precisamos voltar a outro mundo, desencarnar, para aprender de novo e vir colocar em prática aqui na Terra. Os tempos são chegados que não haverá mais espaço para usurpadores ou para falsos cristos e falsos profetas que apenas são lobos em pele de ovelha. Ou nós somos bons ou nós somos maus, ou nós somos espírita ou não somos espírita. Chegou a hora bendita de nós trabalharmos em nome do Senhor desinteressadamente
confiando no futuro. Assim como os pássaros, Jesus já fala no Evangelho, eles não plantam para colher e não falta alimento, imagine para nós. Então assim, é preciso que a nossa fé ela seja inabalável, baseada na razão, mas sobretudo que essa razão ela não fuja do sentimento. O sentimento de amor e de caridade deve embasar essa razão, essa fé inabalável, para que os objetivos do Senhor se cumpra através de nós, como trabalhadores da última hora. Só seremos aprovados a trabalhar nesta vinha se o nosso sentimento verdadeiro for de caridade e se a nossa fé for robusta no futuro, porque nós temos o amanhã. Nós precisamos confiar em Deus, precisamos planejar, ter prevenção, sim, mas acima de tudo precisamos colocar nas mãos de Deus o futuro, porque a cada dia nós temos os próprios males a resolver, os próprios problemas a resolver. Então é preciso que a nossa confiança em Deus ela seja plena, porque senão a gente vai desesperar, vai se precipitar, vai tomar decisões equivocadas ou baseadas em conceitos ou parâmetros materialistas e vai falhar na missão, porque todos nós somos trabalhadores da última hora, mas como o momento é chegado que não há mais tempo para erros ou para falhas, então seremos retirados da vinha e voltados novamente a aprender, porque não é mais como os tempos são chegados. É hora da gente pôr em primeiro lugar Deus, e como diz o Espírito, né? Cristo e caridade. E aí, dessa forma a gente vai conseguir ser digno de trabalhar em nome do Senhor, porque Ele marcará os seus com o dedo, né? O dedo da verdade e não o dedo da mentira. É preciso que cada um de nós tenha essa consciência que os parâmetros que nós devemos nos basear hoje são parâmetros baseados no Evangelho. Não adianta nós nos basearmos em parâmetros materialistas, porque o objetivo hoje do Espírito é resgatar o homem da matéria e não o contrário, materializar tudo que seja espiritual. Ao contrário, é vestir um traje viril, é transformar esse plano físico em um plano mais sutil, onde a astronomia de planos inferiores vai encontrar apenas nebulosas. Que Deus nos abençoe. Os trabalhadores da última hora, que a última hora é agora, é os que estão presentes nesta encarnação. Então nós que somos espíritas, que sejamos espíritas de última hora, da última hora, porque a última hora é o agora. Então a última hora é a hora, é o agora. E não tem, então, quando os trabalhadores do passado, eles eram trabalhadores do passado, daquela hora, e que serão do futuro, eles serão daquela hora no futuro. E hoje estamos no presente, então somos os trabalhadores dessa hora. E assim como a humanidade, ela vai se basear nisso, sendo os trabalhadores do presente. Então, gente, os primeiros nas convenções sociais são sempre aqueles que se esforçam para triunfar, que conseguem romper as barreiras impeditivas do desenvolvimento convencional, porque querem a fama, as honrarias. Os últimos, os desclassificados, os fracos, os incapazes, se sobrepõem às próprias deficiências, o valor moral e as suas manifestações de dignidade e de caráter. Então eles recebem o convite, informando que a porta é estreita para aquela, mas é a que conduz à salvação, à libertação dos atavismos perniciosos dos vícios, enquanto o mundo, a porta do mundo é larga e prazerosa, diz respostas imediatas, porque totalmente aberta às sensações
que se fazem insaciáveis, portanto, profundamente desgastantes. É o que Jonas nos diz. Todos os seres encontram-se convidados ao triunfo interior, às conquistas externas, ao equilíbrio emocional, às realizações sociais, à harmonia de comportamento e às atividades edificantes no grupo em que se movimentam. Apesar disso, somente poucos cidadãos conseguem a identificação com esses compromissos. Então, a Joana vai nos dizer que quando alguém elege o reino de Deus, ele parte para a transformação interior, a autoiluminação. E esse trabalho com Jesus, essa busca interior, ela vai acontecendo através do estudo, através do serviço, da caridade. Ele já não busca mais só os bens materiais, só o triunfo, mas o triunfo que ele busca é vencer as suas limitações, os seus vícios, as suas dificuldades. E quando essa disposição se estabelece, passa a governar o seu destino desse ser, então as suas ambições externas passam, a sua preocupação pelos gozos exaustivos também. E aí sim, já não se frustra com as coisas deste mundo, porque o que ele busca está para mais além disso aqui. Embora vivendo na matéria, mas já não é tão matéria, já não se preocupa tanto com isso, não é? E aí ele acaba vencendo, fazendo esse trabalho de vencer a si próprio. E esse trabalho dos espíritas, trabalhadores de última hora, se eu tenho conhecimento dos ensinos de Jesus, eu tenho compromisso de levar esses ensinamentos ao meu grupo, à minha família, aonde quer que eu esteja. Então, aquilo que já chegou para mim, aquela luz que eu consigo já me iluminar, que eu não retenha, mas que eu possa ampliar, fazer chegar ao maior número, não é? O ser, saber ouvir, saber ver, essa escuta compreensiva, não é? Esse sensibilizar pela dor do próximo, esse ver no outro o irmão, porque não é porque eu tenho mais neste momento que eu sou melhor, não é porque eu ocupo um cargo de chefia que eu sou mais importante do que o outro, não é? Tudo isso é passageiro, mas o que é que fica? São os valores da alma, os valores imorredouros, os valores do Espírito. Então, que o Senhor nos abençoe, né, nos ilumine e que nos dê força de pôr em prática essas instruções, para que não cheguemos na pátria espiritual retornando de mãos abanando, dizendo assim, ora, e os trabalhadores da última hora que eu estava confiada de que vocês iriam dar conta do serviço. Então, que o Senhor nos permita colocar em prática os seus ensinamentos no nosso dia a dia. Então, boa noite e que Jesus nos abençoe. Boa noite. Boa noite a todos. Só aproveitar o espaço aqui para fazer um convite especial a todos aqui do Centro Espírita José Grosso. Atualmente eu estou como presidente tanto da Voz Espírita quanto do Laço Francisco de Assis. Então a gente está abrindo o convite a todos e a todas os irmãos do centro, quando puderem fazer uma visita ao lar ou fazer algum trabalho voluntário, as portas estão abertas. Então, nós abraçamos a todos. O endereço fica na Rua Pará, número 1177, bairro Nova Imperatriz. Próxima feirinha. Próximo ali à feira da Nova Imperatriz. Então, assim, de domingo a segunda está aberto o Lar São Francisco, aguardando a visita de todos. E trabalhadores, né? O trabalho tem, lá tem trabalho, só falta trabalhador. E só aproveitando esse momento também, só para fazer uma retificação na minha fala no final, sobre a questão da mudança de vibração e o planeta sofrer com as nossas vibrações. E eu falei da astronomia de outros globos
menos avançado, quando identifica outro mais avançado, como é que eles se encontram, né? São planetas já em estado mais gasoso. Foi nebulosa, né? É gasoso. Na hora eu troquei a palavra. Só isso. E agradeço de coração a todos. Agradeça, Maria Júlia. Agradeça, boa noite. Agradecer pela atenção de todos e que bora trabalhar. Que a hora vai chegar e a gente vai se encontrar. Tá certo. É isso aí. Desligou? Então, queremos agradecer, né? A Graça, Francis, Maria Júlia, pelos ensinamentos da noite, mostrando aí para nós, os trabalhadores da última hora. Deixou bem claro, né? Minha preocupação é que se depois a última hora está dizendo não tem outra oportunidade, e aí já era. Se falhar nessa, mas vai ter sempre oportunidade, né? Jesus não vai nos desamparar. Então, é o trabalhador da última hora, porque com certeza precisa de mais dedicação, mais esforço, porque tivemos outras oportunidades, quem sabe até desde o primeiro momento. Nós sabemos que os hebreus tiveram a primeira oportunidade, né, de receber a mensagem de Deus único, e consequentemente vieram os profetas ao longo dessa trajetória, que sempre estavam sendo convidados. E quando foi transportado o Evangelho da Palestina para a terra do Cruzeiro, automaticamente vieram-se os trabalhadores da última hora. Exatamente, está muito bem contada no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Então, essa obra traz muito essa trajetória e mostra que com a vinda, né, quando foi transportado para o Brasil, ainda na época da vinda da Palestina, nós tivemos a grata, podemos dizer, satisfação, porque no Brasil, a partir de então, foi feita a miscigenação, tanto física, né, com a junção de todos aqueles colonizadores, portugueses, franceses, espanhóis, e consequentemente juntaram-se, deixando-se, embora tenham a necessidade econômica, mas deixaram a sua marca no Brasil. E aí vieram junto com o descobrimento Padre Manuel da Nóbrega, nosso querido irmão, que veio trazer a lição para os primeiros habitantes, digamos, os primeiros habitantes, não no sentido, mas que já estavam aqui, que nossos indígenas. E, consequentemente, vieram nossos irmãos da África, né? Pessoas, embora em situação de cativos, mas vieram estar aqui. E o Cristo, com a presença, trazendo, deixando aqui no Brasil, né, o governador espiritual do próprio país, do próprio Brasil. Então ele deixou para que houvesse essa miscigenação desses povos e automaticamente trouxe a miscigenação religiosa. E por isso, Humberto de Campos deixa bem claro que o Brasil é realmente a pátria do Evangelho. Porque aqui nós temos várias nações reunidas e com várias religiões e que todas elas são respeitadas. Tem seus, né, pequenos detalhes, porque faz parte da caminhada. Mas podemos dizer que convivemos muito bem com todas as religiões. E o Espiritismo, como nós sabemos, não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Ou seja, Jesus está mostrando que os trabalhadores da última hora vão realmente fazer essa unificação. Mais uma vez digo, não de uma única religião, mas de um único entendimento da verdade. Porque o Cristo não veio trazer religião, mas veio desengessar a mente humana para que nós pudéssemos adentrar verdadeiramente os ensinos do Cristo. Para que nós saíssemos desse atavismo religioso e nos despertasse para novos horizontes, buscando a Deus através, não de escrita, mas de sentimentos e ações. Então, vamos agradecer a Deus mais uma vez, agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga, dizer ao Mestre dessa gratidão maravilhosa que temos,
que nós, de joelhos espíritos aos pés, Cristo de Deus, nós te agradecemos pelo dom da vida e pelas oportunidades que tanto nos concede ao longo de nossas encarnações, por estar conosco ao longo dessa caminhada e por dizeres ao Pai Celestial que nenhuma das ovelhas que Ele te entregaste, nenhuma se perderia. Por mais difícil que fosse, por mais despampado onde elas estivessem, tu estarias com ela. E é assim, Jesus, que nós entendemos a tua mensagem, que tu és o Cristo de Deus, o Salvador, tu és o nosso modelo e nosso guia. Por isso, permaneça conosco, assistindo e amparando em todos os momentos especiais mais difíceis. Em teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, de nossa Mãe Maria Santíssima, em nome dos benfeitores espirituais, especialmente José Grosso, nós queremos pedir a permissão para dar por interrompido o estudo da noite, em graça a Deus, que assim seja.